Abrindo nossa Bíblia Sagrada, uma passagem extremamente cristocêntrica. Como assim cristocêntrica? Eu vou falar bastante de Jesus de Nazaré, que tem vezes que você vem à igreja e você escuta sobre Elias, né? Você escuta sobre Eliseu, Moisés, de vez em quando você ouve falar de Jefité, Sansão, Baraque. Hoje eu vou pregar sobre Jesus de Nazaré, pessoal. Amém? Nosso Senhor e nosso Salvador. Bom, João capítulo 6, eu ia fazer a leitura completa para você, mas já vou te falar o que é a passagem. É uma passagem que ela é conhecida nossa, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu queria explicar para você uma coisa antes de nós entrarmos aqui nessa pregação. Esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus fez questão de deixar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu até coloquei escrito aqui no meu estudo, que se uma vez está na Bíblia Sagrada, já é extremamente importante. Se tem duas vezes, então a gente tem que ter redobrada atenção, dupla atenção. Se tem 3 vezes na Bíblia Sagrada a mesma coisa, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Agora, se tem quantas vezes na Bíblia Sagrada? 4 vezes em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então isso aqui, diga bem alto comigo assim, é muito importante. Então o que eu vou estudar com você hoje é extremamente importante. Senão o Espírito Santo não teria deixado para mim e para você 4 vezes escrito a mesma coisa no Novo Testamento. Então nós temos que meditar, sabe, tintim por tintim, minuciosamente. Nós temos que fragmentar o texto para que nós possamos entender. E nessa passagem nós vamos entender aqui 5 coisas. Eu quero que você anote as 5 coisas que nós vamos estudar. Primeiro, o Felipe vai ser testado. Eu vou estudar com você daqui a pouco. Segundo, a resposta que o André, que é outro discípulo, que vai dar. Depois nós vamos ver a lição do garotinho, porque o garotinho estava lá, foi ele que forneceu 5 pães e 2 peixinhos. Depois nós vamos ver a responsabilidade dos discípulos. E por último nós vamos estudar aqui a suficiência de Jesus. Diga aleluia. Então são 5 coisas que nós vamos estudar nessa multiplicação. E começando então o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1 vai aparecer para você aí. E agora o pastor Michael vai ter esse monitor aqui também, ó. E vai lá, João capítulo 6, versículo 1. Coloca para nós na tela aí, João capítulo 6, 1. Isso, diz assim a Bíblia. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E aí diz assim no 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então essas pessoas elas estavam seguindo Jesus, como nós também. Nós não seguimos Jesus apenas por causa da palavra. Nós seguimos Jesus porque nós já vimos grandes milagres. E você sabe que uma coisa que não é o que eu vou pregar hoje, mas você vai entender junto comigo, que eu sempre entendi que os milagres na Bíblia Sagrada, os sinais, pessoas curadas, sinais maravilhosos, sempre foram uma isca para as pessoas depois virem até Cristo e se converterem a Ele. Jesus ele até fala, eu acho que aqui no Evangelho de São João, capítulo 4 mesmo, se eu não me engano, se eu ver se é João 4, que ele fala que, aqui no versículo 48, então Jesus lhes disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Tem até uma tradução que fala de forma nenhuma crereis. Então se não fossem os milagres, se não fossem as maravilhas, nós não seguiríamos Jesus somente por palavras. Os nossos olhos eles necessitam ver. Nosso corpo ele necessita, diga assim, sentir. Então a gente tem essa necessidade de tocar, de apalpar, de ver, de ouvir aquilo ali. Então Jesus ele sempre se manifestou com os sinais, para mostrar para todos nós que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Deus encarnado, que Ele é Jesus de Nazaré. Então o pessoal estava seguindo Jesus, e você vê que de primeiro aqui eles seguiam, como você viu no versículo 1 aí, versículo 2, né, de João 6, porque eles viam os sinais que operava sobre os enfermos. Então grande parte das pessoas que seguiam Jesus estavam doentes, exatamente. Grande número das pessoas que iam até Cristo estavam doentes, outras já não estavam mais doentes, já estavam curadas. Então elas estavam seguindo Jesus só por causa dele, não mais por causa da cura. Então, como eu disse, a cura era uma isca. Então a pessoa ficava curada, depois começava a seguir Jesus, acabava se convertendo e se tornava um discípulo dele. Diga amém. Parecido com a gente ou não? Sim ou não?
A gente chega doente por causa dos sinais, ou porque tem um problema financeiro, uma situação e tal. Daqui a pouco Jesus muda aquela área da nossa vida, o que acontece com a gente? A gente continua? Nem todo mundo, né? Que tem gente que recebe a bênção e faz o quê? Ela pica a mula, vai embora e não volta mais para a igreja. Que eu já vi muita gente acontecendo isso. Mas tem gente que fica grata. Inclusive eu sou uma delas. Quem também é uma delas? Recebeu uma bênção e ficou até hoje. E não vai sair mais, vai se encontrar com Jesus para sempre no céu depois, né? Aleluia. Tá, mas vamos lá, continuando aqui a mensagem. Está gostando ou não? Vai prestando atenção. Versículo 3 diz assim: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E agora aqui começa a minha mensagem. Atenção todo mundo. E a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Isso aqui não está por acaso na Bíblia Sagrada. O que vai acontecer daqui para frente? Jesus, ele vai fazer uma verdadeira festa. Quem já foi aqui em festa de aniversário? Você já foi? E quem já foi em festa de aniversário, que é mais ou menos assim, ó. Você comeu todo o brigadeiro, todos os... Aqui fala beijinho, né? É beijinho. É beijinho. É que lá no sul fala... Eu estou falando como é falado no Rio Grande do Sul. É negrinho e branquinho. Incrível que pareça. Quem é do Rio Grande do Sul sabe o que eu estou falando. Alguém é do Rio Grande do Sul aqui? Quem já foi algum dia numa festa lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos, dizem assim, ó, me vê 5 branquinhos e 2 negrinhos. Nunca foi. Parece até hoje, nos dias de hoje, é uma coisa assim até, ai credo, olha só como é que fala. Mas para o gaúcho, branquinho e negrinho é brigadeiro e beijinho, né? Bom, aí você vai lá na festa, você come, parece que acabou. Não acabou, traz mais. Acabou o pastelzinho? Meu irmão, você não sabe de onde vem, mas vem e vem e vem. E quando acaba a festinha, você leva aí num pote para casa. Diga comigo assim, festa. Mais uma vez? Só que essa festa aqui é a festa de Páscoa. O que é Páscoa? Diga comigo, a festa do Cordeiro. Mais uma vez. Então esse versículo 4, ele não está por acaso na Bíblia Sagrada, que o que vai acontecer daqui para frente, vai ser uma festa de providência. Fala comigo, festa de Páscoa. Isso vai ser o momento onde você vai desfrutar do Cordeiro. Porque a primeira Páscoa foi instituída em Êxodo, antes do povo de Israel sair do Egito. Eles precisavam matar os cordeiros, comer da carne e passar o sangue aonde? Isso, e foi a libertação deles. Então a libertação dos judeus foi precedida de uma... só 3 falaram. Foi precedida de uma... de churrasco. Fizeram churrasco, sangue nos umbrais das portas, e o povo foi liberto. Então e o que vai acontecer aqui é muito próximo, então, como você viu aqui, ó. E a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então se estava próxima, olha para o pastor, também estava próxima a crucificação de Jesus. Porque Jesus, ele vai ser crucificado numa... Não era uma festa. Ele vai ser crucificado perto da Páscoa, libertação, diga aleluia. Então olha só o que diz aqui na Bíblia Sagrada. Próximo versículo, sem entender, 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma multidão vinha ter com ele, agora escuta essa, disse a Felipe: onde compraremos pão para eles comerem? Isso aqui Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos, principalmente para o Felipe, esse aqui, né? Foi o Felipe? Ele vai fazer essa pergunta para o Felipe. Só que o próximo versículo é muito sugestivo, porque ele diz assim, ó, mas dizia isto, o que diz aí, pessoal? Para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Isso tem muito na Bíblia. Você lembra o que Deus ele falou para Ezequiel? Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele não falou isso para Ezequiel? Mas Deus já não sabia o que ele ia fazer? Tá. Jesus não perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Ele já não sabia o que o cego queria, o que ele ia fazer? Tá. Jesus, ele também não, ele já sabe o que vai fazer, porque ele quer deixar registrado na Bíblia Sagrada o que está no coração das pessoas, a resposta que está no coração deles. Então Jesus, ele está perguntando algo para o Felipe, que ele já sabe o que ele vai, mas ele quer, olha só, ele quer deixar registrado para mim, para você, o que o Felipe vai falar. E diga comigo, Felipe é discípulo. Felipe é o quê? Felipe é discípulo. Então essa multiplicação dos pães e dos peixes,
apesar de todas as pessoas desfrutarem da multiplicação dos pães e dos peixes, você sabia que a multiplicação, esse milagre, é para ensinar algo para os discípulos? Escutou o que eu falei agora? A gente pensa que a multiplicação dos pães e dos peixes, a gente foca nas pessoas que comeram e ficaram saciadas. A multiplicação dos pães e dos peixes, eu estava estudando aqui, e eu acabei descobrindo que é para Jesus mostrar algo para os discípulos que tem coisas erradas no coração acerca dele. Você escutou o que eu falei agora? E nós somos o que de Jesus? Discípulos. Então essa passagem hoje de providência é para nós que somos discípulos. E olha só o que Filipe, se Jesus já sabe o que ele vai fazer, ele faz essa pergunta para o Filipe, como é que ele faz a pergunta mesmo? Ele diz assim: onde compraremos pão para estes comerem? E aí olha só, o que diz no versículo 7, e Filipe respondeu, escuta essa, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome o que, pessoal? Tome o que? Então anota isso aqui que eu vou te mostrar agora. Primeira coisa, a gente tem que entender que o Filipe, o grande problema dele era o tamanho da necessidade. Isso, como acontece de vez em quando comigo, com você. O tamanho da necessidade que nós estamos passando, para nós é muito pouco para resolver o nosso problema. Só que com quem que você está falando? Com quem que o Filipe estava falando? Com o próprio Senhor Jesus. E a gente tem que entender que ele usa essa palavra aqui pouco, né? Porque ele fala assim, ó, como é que ele diz aqui? Para que cada um deles tome o que, pessoal? Um pouco. Só que eu quero te mostrar para quem que o Filipe está falando assim, que eles têm que... a gente tem pouco dinheiro para muita gente. Então a gente tem uma vastidão de necessidade. É difícil. Então, baseado no que eu estou vendo, Jesus, atenção, baseado no que eu estou vendo, isso não vai ter jeito. Só que eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada no Salmo 147, versículo 4. Você vai ler comigo agora, vamos lá. Olha só quem nós servimos. Diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as, todas elas pelos seus nomes. Então, Deus, ele é grande ou ele é pequeno? Grande. E eu pergunto, ele tem ou não tem uma grande provisão para me dar? Ele tem capacidade ou não tem? Mas de vez em quando nós olhamos para aquilo que nós temos. Nós não conseguimos olhar para Ele. Nós olhamos para a nossa necessidade. Nós olhamos, sabe, que a gente não tem providência suficiente. Só que eu quero recordar você, e eu deixei anotado isso aqui para falar para você, que aquilo que eu e você nós temos hoje de pouco, né? Hoje a gente não tem muita capacidade, é suficiente para Ele operar. Porque se você for ver, o Moisés, com o que ele libertou o povo de Israel do Egito? O que ele tinha na mão? Uma vara. E Deus, lá depois, lá na frente, a Bíblia vai dizer, depois que o povo de Israel saiu do Egito, diz que aquela vara, Moisés libertou o povo, diga, com a vara de Deus. Com a vara de quem, meu? Então Moisés, ele não libertou o povo de Israel com um exército, com soldados, com força. Ele libertou com uma vara. E você percebe então que Deus usa coisas poucas para fazer coisas grandes. Você lembra o Novo Testamento? Você lembra que Paulo e Silas, o que ele entregava para as pessoas? Lenços e aventais. E diz que Deus operava maravilhas extraordinárias com coisas poucas. Se você for ver no Antigo Testamento, então nem se fala. Você lembra que aquela mulher disse? Mas só tem mais um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Mas foi daquilo ali que as pessoas comeram durante 3 anos inteiros. A farinha não acabava da panela, nem o azeite da botija, não parava. Você lembra que aquela mulher, que o credor foi até ela e disse para ela assim, olha, se você não pagar eu vou levar os teus filhos. E ela chegou para o profeta e disse, olha, eu não tenho nada, eu só tenho em casa um pouco de azeite nessa botija. E ele disse, então vai lá e começa a pegar um monte de vasilha. E ela pegou vasilha, e disse que quanto mais chegava a vasilha, mais saía azeite. E daqui a pouco a Bíblia Sagrada também fala, e eu acho muito forte isso, que o azeite, ele não para, ele não acaba. Ele não acaba, ele só para, porque acabaram-se as vasilhas. Então eu descobri uma coisa nessa passagem, que o André, ele está olhando para a pequena provisão, e de repente hoje você também diz, como é que eu vou resolver esse problema com tão pouco? Deus vai usar o pouco para te abençoar.
E não esqueça que o André é discípulo e não está olhando para Jesus. Você escutou agora? Ele é discípulo, mas ele não está olhando para Jesus. E vai me dizer que não é o que a gente faz de vez em quando. A gente olha ou não olha muito para aquilo que nós temos? Ah, mas é tão pouco para tão grande. Mas a gente está passando essa situação, como é que vai resolver isso aqui? Você está falando com o grande eu sou. Você está tratando com a Bíblia Sagrada. Você vai notar que na Bíblia Sagrada, para Deus, quanto mais difícil, melhor é para Ele, mais Ele vai ser glorificado. Como Deus gosta de pegar as coisas pequenas, como Deus gosta de pegar as coisas frágeis, como Deus gosta de pegar coisas que não tem condição para aniquilar aquelas que são. Então você vê que o Filipe, ele fala isso para Jesus, ó. Ele diz assim, ó, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Que pouco? Você vai ver o que vai acontecer. Diga assim, vai sobrar. Sabe quanto cesto vai sobrar? Quanto cesto vai sobrar? Mas até então, nesse exato momento, ele achou que eles iam só pegar um pouco e deu. Só que agora aparece outro discípulo na história. Dá um glória a Deus aí. O versículo aparece aqui no versículo 8, ó. E um dos seus discípulos, André, já não é mais o Filipe agora. Então olha para o pastor Mike aqui, ó. O Filipe, ele está olhando para o tamanho da necessidade. É muita gente, são multidões. Não tem como, é muita gente, Jesus, é muita gente. De repente você diz, é muita dor. De repente você diz, é muito difícil. De repente você que veio aqui hoje, está muito complicado. Ou está muito, sabe, é muito. Você não esqueça com quem que você está falando. Por maior que seja a vastidão da tua necessidade, Deus sempre ainda é maior do que qualquer situação. Deus é maior do que qualquer circunstância. Mas ainda a gente está achando que é muito tempo. Ele disse, Jesus, ele disse o Filipe, né? 200 dinheiros bastarão para que cada um deles, é muita necessidade, para tão pouco. E aí o versículo 8 diz, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, eis aqui um rapaz. Deixa eu só falar rapidinho uma coisa do André. O André gostava de escolher pessoas. Você sabe que o André, ele conseguiu levar várias pessoas até Jesus? E isso é um chamado que Deus dá. Você conseguir encontrar outras pessoas que tenham, sabe, alguma coisa para você levar até Cristo. Ou para elas, você leva as pessoas para que Jesus conheça elas. O André faz muito isso na Bíblia Sagrada. Diga assim, um chamado. Geralmente quem tem chamado gosta de encontrar qualidade nas pessoas. Então o André fez isso. Mais uma vez o André está escolhendo no meio da multidão pessoas. Isso aqui é uma chamada, eu acho lindo isso. Que tem gente que só consegue encontrar o defeito nos outros. Já conseguiu encontrar pessoa assim? Agora tem pessoa que gosta de encontrar sempre uma qualidade. Geralmente serão grandes líderes. Grandes líderes, eles conseguem encontrar no meio da multidão, no meio de um deserto, no meio da dificuldade, eles conseguem encontrar pessoas com qualidades para resolver situações. Você sabe o que o Dr. Telly Osborne um dia ele falou? Diz que ele via Deus em Osama Bin Laden. Aí eu disse, o quê? Aí eu disse, não, vou ler esse negócio aqui. Como assim eu vejo Deus em Osama Bin Laden? Osama Bin Laden mata os outros. Ele disse assim, daí o Telly Osborne, ele disse assim, ó, eu vejo Deus nele, porque o amor que ele tem pela nação dele é muito grande. Ele chega a atacar outros povos porque ele ama muito a nação dele. Ele quer proteger o povo dele. Aí eu fiquei olhando. Eu disse, Deus vai ter que mudar os meus olhos. Mas, ou seja, o Dr. Telly Osborne, ele gostava de encontrar nas pessoas características, de qualidades, até em pessoas ruins. Tanto é que Deus encontrou em Saulo de Tarso o maior pregador do Evangelho. E ele era um matador. Saulo de Tarso, o que ele era? Mas o Senhor Jesus viu nele o maior pregador de todos os tempos. André, você vai ver na Bíblia Sagrada, ele encontrou um rapaz, está aqui escrito, ó, eis aqui um rapaz. Mas um rapaz com o quê? O que diz aí, pessoal? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora escuta essa. Mas o que é para isso? Para o que, pessoal? Para tantos. Então você vê agora esse segundo discípulo também não está olhando para Jesus. Ele está olhando agora para a multidão. E esse aqui, ele está, o André, até coloquei, André está olhando para o problema. Eu até coloquei, mas André, para ele, o problema era a pequena provisão. Então diga assim, Filipe, multidão. Diga André, pouca provisão. Então um está olhando para o tamanho do problema, e outro está olhando para o tamanho da provisão. Nenhum deles está olhando para Jesus.
E outra coisa que me chama bastante atenção, que esse rapaz tinha quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Então quantos pães tinham lá para as pessoas? Quantos? Não sei, se Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nenhum deles está olhando para o maior pão de todos. Você precisa começar a olhar mais para Cristo. Só de eu ter falado isso agora, você fez assim, ó. É isso que a Bíblia Sagrada tem que produzir na gente. A gente tem que conseguir encontrar Jesus no meio dos 5 pães. Nós temos que enxergar o pão da vida. Nós temos que enxergar que Ele que vai suprir a nossa necessidade no deserto. Então André era um homem que estava olhando então para aquela situação. Então, o Felipe para o tamanho o tanto de pessoa. Já o André olhando para o tanto, pouco, né? Ele falou, né? Tem tão pouco, ele fala, né? E o que é isso para tantos? Aí olha só o que diz agora o versículo 10, pessoal. Mas Jesus, isso é muito lindo, hein? Jesus disse, mandai assentar os homens. Dá um glória a Deus. Quando Jesus, ele percebe que você está olhando para o problema, ou você está olhando para a provisão que é muito pouca, Ele vai mandar você se assentar. Ele diz assim, ó, descansa que agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Eu quero que você se assente. Todos os grandes milagres vão começar desse jeito. Diga assim, me assentando. E hoje eu vou fazer uma oração para você se acalmar. Porque na hora que você se acalmar, Ele vai começar a mostrar para você que a providência é maior do que a necessidade. Ele vai mostrar para você que não é o tamanho do teu problema, ou como você tem pouco para tanta situação. Não, Ele vai te mostrar que você vai ser abençoado do jeito dEle. Diga assim, sentem-se. Mais uma vez, sentem-se. E aí eu descobri que na Bíblia Sagrada tem muito sobre isso. Olha só o que diz o Salmo 46, versículo 10, vamos lá. Então antes do grande milagre tem o descanso. Você vai começar a notar que Deus, Ele quer que eu e você, nós devemos descansar. Que você venha se tranquilizar. Pastor, não consigo descansar. Agora eu não posso sentar. É tanta gente, pouco pão, pouco peixe. Agora eu vou ficar mais agitado. Não, agora você vai se acalmar. Entendeu, irmã? Quando você está com um grande problema e com pouca provisão, não é hora de você sair correndo. É hora de você eu vou me assentar. Salmo 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje eu vou fazer uma oração, você vai sair dessa igreja tranquilo. Você vai se aquietar e você vai saber quem é Ele. E Ele diz mais, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Dá um glória a Deus. Você quer ver mais na Bíblia Sagrada? Salmo 37, versículo 7. Olha só o que diz, então, quando os discípulos de Jesus estão olhando para as pessoas, estão olhando só para os pãezinhos e os peixinhos, Ele diz, vamos se acalmar. Vamos se acalmar, que eu percebi que vocês não estão focados na coisa certa. Vocês não estão olhando para mim. Vocês estão nesse deserto, vocês estão passando por essa luta, mas para quem vocês tinham que olhar de verdade, vocês não estão olhando. E mais, a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E é isso que Ele quer, que você dê atenção a Ele. Então Ele quer que você se sente. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 37, 7. Descansa em quem? E espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus intentos. Então você vê que tem pessoa que está fazendo coisa errada e está dando certo, e você começa a se agitar, e você diz, como é que ele está dando certo, e eu que faço a coisa certa não está dando. Calma! Descansa no Senhor e espera nele. De vez em quando o que eu e você nós temos que fazer é descansar, é parar. Não vou fazer mais nada, não adianta. Se eu começar a ficar mais agitado, pior é, porque a minha agitação está vindo da onde? Do tanto de multidão. E também como tenho pouco para tanto, então a gente começa a se agitar. E nessa agitação a gente começa a perder o foco. Mas o que Ele quer de mim e de você é o Salmo 55, versículo 22. Vai abrindo a sua Bíblia Sagrada. Salmo capítulo 55, versículo 22. Ontem o pastor Helder também. Quem já ouviu falar do pastor Helder lá do Rio Grande de Natal? Né? Bem, você já viu vídeos dele na internet e tudo. Ele estava falando, pastor, eu aprendi, sabe, que tem coisa que eu tenho que descansar. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que Deus dá aos seus amados enquanto dorme.
Inútil vai ser você acordar, sabe? Como é que ele fala no Salmo 127, né? Inútil vai ser levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Quando eu começar a descansar mais, Ele vai começar a fazer coisas maiores. Quando você pega uma semente e você lança ela na terra, ela desaparece, o que você tem que fazer? Vai dormir, irmão, a sua parte você já fez, irmão, vai dormir, vai descansar. Irmão, se você ficar agitado, nasce, vai adiantar? Não vai adiantar, ela vai nascer, irmão. Tem coisas que não adianta você ficar ali em cima, irmão. Então Jesus está dizendo para os discípulos: se assentem, vocês vão ver que a providência é maior que a necessidade. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou provar para vocês que eu sou poderoso. Eu vou mostrar para vocês que não adianta ficar correndo para cima e para baixo. Olha só o que ele diz aqui, ó: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Já fui moço, agora já sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não esquece que você está tratando com Jeová Jireh, o Deus que provê, e Ele vai providenciar de novo para a gente. Sempre providenciou e sempre vai providenciar. O diabo quer que você olhe para os poucos pães, o demônio quer que você fique olhando para o tamanho da multidão, mas Jesus quer que você se assente. Aleluia. Jesus quer que você se assente. Calma. Olha o teu irmão está perto e diz assim: calma. É isso que Deus está ensinando para a gente. Então, voltando lá para João capítulo 6, o que ele mandou o pessoal? Se assentar. Descansa. De vez em quando a melhor coisa que tem na nossa vida é dar uma parada. Dá uma parada, vou descansar agora. Estava muito agitado, estava olhando muito, mas o que vai ser? O que é? É isso aqui, esses 5 pães e 2 peixinhos para tantos. Como é que a gente vai alimentar? Só temos 5 pães e só temos 200 dinheiros. Que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Como é que vai ser isso? Calma. Você está tratando com aquele que criou os céus e a terra. Você está tratando aquele que Ele conta as estrelas e conhece elas pelos nomes. Eu vou profetizar na sua vida algo sobrenatural agora. Nessa situação ainda vai te sobrar alegria. Depois de tudo isso ainda vai te sobrar dinheiro. Depois de tudo isso vai te sobrar saúde para você ajudar outras pessoas ainda. Não esquece que o milagre que Jesus quer fazer é festa de Páscoa, pessoal. Diga, é festa do Cordeiro. Festa, irmão. Você vai levar preparado para casa porque vai sobrar. E eu te provo isso, eu vou te provar que de vez em quando você está num deserto com pouca providência, com muita coisa para resolver e ainda vai sobrar. Me perdoe, com todo respeito eu vou falar agora, com todo respeito. Você vai sair disso ainda arrotando. Que quando a pessoa come demais, como é que ela fica? Vão te oferecer ainda, você dizer, está suficiente. Você que não está dormindo de noite, vai chegar um momento que você vai dizer, caramba, eu tenho que acordar, estou toda hora dormindo agora. Estou falando sério, irmão, não estou brincando não. Ele quer abençoar você, irmão. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, caramba, eu estou cheio de saúde. Eu nem pensava que ia ter tanta saúde. Você vai ter dinheiro para dar e não para pedir emprestado, vai sobrar. E eu te provo isso aqui, irmão. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência, Ele quer fazer, irmão. Os pastores que estão aqui, vocês vão ter pessoas na igreja saindo pelo ladrão. Você vai dizer, caramba, eu nunca pensei que ia pregar para tanta gente. Há um tempo atrás eu estava auxiliando, pregava para 3, 4 pessoas nos cultos intermediários. Daqui a pouco vai ter muito. Pare de olhar para o pouco de peixe e para o tanto de multidão. Se assente, porque agora você vai ver Jeová Jireh operando. Você vai ver Jesus Cristo de Nazaré fazendo a obra. Então Ele mandou o pessoal se assentar. Está aqui escrito, ó. E disse para eles, né? Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Diga assim, limpeza. Mais uma vez. E você sabe que essa relva aqui é por causa, sabe do que, pessoal? Primavera. E que época nós estamos, pessoal? Era primavera, pessoal. Tem uma bênção da primavera para a gente. Tem uma bênção da primavera para a gente. Tem uma bênção na primavera, é a relva, irmão. Então, descansa, e além de descansar, procure deixar as coisas no lugar limpinho. Vai procurando limpeza. Quem gosta de sujeira é o capeta. Aí diz assim agora: e assentando-se os homens,
era um número de quase 5.000 homens. E se você for olhar mesmo, meu pessoal, é assustador. Não tem como. Quem concorda comigo que se Jesus não tivesse ali, seria uma coisa impossível? 5.000 homens, 5 peixinhos. Faz a conta. 5.000 homens, 5. Agora eu vou dar uma piorada. Aqui fala homens. Então não estou falando das mulheres e nem das 20.000 pessoas. De 15 a 20.000 pessoas. Levanta a mão aqui nessa igreja as mulheres. Baixa. Levanta os homens. É muito mais mulher. Muito mais mulher. Então você presencia que isso aqui devia ter no mínimo umas 15.000 pessoas ali. Pouco para muito. Humanamente falando não tem como. Só que agora vem o grande milagre. O pessoal está sentado, estão no lugar limpinho. E agora escuta isso aqui. E Jesus tomou os pães e havendo dado... Meu Deus do céu. Eu quero que você dê um aleluia. O Criador dos céus e da terra encarnado agradecendo pouco. Jesus agradecendo pouco. Pelo amor de Deus, aprende com ele. Agradece o pouco que você tem e isso vai multiplicar. Vai ter multiplicação quando eu agradeço o pouco. O pouco, o pouco, o pouco. Geralmente começa com pouco. Então Jesus está dando graças diante do pouco. Pai, estou te agradecendo. E havendo ele dado graças, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam aonde, pessoal? Assentados. Igualmente os peixes que eles ali... ai meu Deus do céu. O quanto eles... Não, mais alto. O quanto eles o quê, pessoal? Sublinha essa parte final para mim. Ó, o tanto quanto eles queriam. Sublinha isso, pelo amor de Deus. Você vai receber na sua vida, não é o que Deus vai dar, é o quanto você quer, porque Deus é ilimitado. Deus é o que, pessoal? Você, o tamanho do teu descanso e o tamanho da tua organização e da tua limpeza, o quanto você descansar, é o tanto que você receber. Você percebe que eles começavam a comer o tanto que eles queriam, então não era uma coisa limitada, ó, só come um pouquinho que vai faltar. Eu estou te falando, irmão, isso aqui parece festa de criança, irmão. É aquele negócio que você come, dá uma voltinha, você pega de novo e come, e vai e come, e não para, e come pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Diga providência, maior que a necessidade. Deus está providenciando coisas que são maiores que as suas necessidades. Só que uma coisa que me chama bastante atenção, que era o seguinte: eles saíam das mãos de Jesus, porque os pães e os peixes estavam na mão de quem? Jesus entregava e eles levavam. Quando eles entregavam, como é que ficava a mão deles? Vem cá. Eu estou com a minha mão cheia. Eu entreguei para ti comer, como é que está a minha mão? Mas a mão de quem está cheia? Então volte sempre na mão dele. A mão dele sempre vai estar cheia. A mão de Jesus sempre está cheia de saúde, sempre está cheia de providência, sempre está cheia de bênção, sempre. Pastor, esvaziou de felicidade. Volto lá, vou pegar mais. Você precisa entender que você vai comer. Leia em voz alta, por favor. Vai, só amarelo, vai. Você vai ter o quanto você quiser. Não existe limite para Deus. Ele é ilimitado. A tua mão pode ficar vazia, porque você forneceu. Se ela ficou vazia, volte para a mão dele e encha a sua mão de novo. E de repente eu fico pensando, porque o milagre não acontecia no cesto. O milagre acontecia na mão. Jesus ia pegando e entregando. Jesus ia pegando e entregando. Jesus ia pegando e entregando. E a mão dele ia acontecendo um milagre, e um milagre. E aí eu fico pensando, sabe o Tomé? Ninguém me tira da cabeça o Tomé. O Tomé entregava assim, olhando assim. Será que... Pega aqui. Eu vou lá ver se vai sobrar para mim, cara. Aí ele pegava. Será que eu escondo um no bolso? Porque o Tomé, ele é aquele que precisava ver para crer. E o Felipe, pensa o Felipe e o André. Será que vai sobrar para a gente, caramba? A gente está só entregando. E dá a entender que eles estavam em fileiras, de 5 em 5. Em Marcos, capítulo, eu acho que é 10:41. Não é 10:41.
Eu sei que eu estava vendo que eles foram colocados assim como se fossem em fileiras. E o pessoal ia comendo, ia comendo, ia comendo. E olha só o que diz agora, pessoal, nesse próximo versículo. Quem está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Dá uma glória a Deus. Diga, tudo começou pela gratidão. O pessoal sentado e Jesus agradecendo. E aí diz assim agora o versículo, pessoal, próximo, 12. E quando estavam como, irmãos? Não escutei. Saciados. Eu profetizo saciedade para nós que vamos descansar. Quando eles estavam saciados, disse aos seus discípulos, lê para mim o que eles disseram aí. Jesus disse, vai. Não escutei, mais alto. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha para o pastor Michael, no evangelho não pode se perder nada. O evangelho sobra, mas não se perde. Você vai ter muito dinheiro, mas não vai se perder, porque esse dinheiro você vai usar para alguma coisa, para alguém, para o evangelho. Você vai sobrar saúde, mas não vai se perder. A tua saúde vai ser utilizada para alguma coisa. Você vai ser uma pessoa que vai ter muita felicidade, vai sobrar felicidade, mas vai ser para alguém, não vai se perder. No evangelho nada por isso que o azeite cessou daquela viúva. Por que cessou? Porque não ia mais ter. Se ele continuasse caindo, ia cair aonde? Não, no chão não. Ele pode sobrar, mas ele tem que sobrar para não se perder. Diga, sobra, mas não se perde. Aleluia. Deus vai dar para a gente sobrar, mas não vai se perder. Deus, Ele quer dar muito mais do que você imagina, do que você pensa. Diga assim, o que eu quiser. Diz que eles podiam tomar o quanto eles quisessem. Eles podiam comer. Se eles quisessem ficar comendo até hoje. Só que daí eles podiam, né? Mas se eles quisessem continuar comendo até hoje. E se aquela mulher tivesse mais vasos até hoje. Essa é uma fábrica de azeite até hoje. Aleluia. Dá uma glória a Deus. Então Deus não é limitado, somos nós que limitamos o Criador. E eu aprendi que Deus, Ele quer que você fique cheio, satisfeito, saciado. No evangelho nada se perde, você recolhe o que sobrou. Com Deus não falta, não tem desperdício. Deus vai abençoar você. E para finalizar tudo, eu queria chegar aqui agora, versículo 13. Vou deixar a cerejinha do bolo agora. E recolheram-nos, pois, e encheram quantos cestos? Quantos? 12 cestos cheios de pedaços de 5 pães de cevada, e sobejaram daqueles que haviam o que, pessoal? Comido. Quantos discípulos tinham? Sobrou um cesto para cada um deles, porque nunca Jesus vai esquecer do teu trabalho. Jesus nunca vai esquecer de como você dividiu. Aleluia. Eu acho que você entendeu isso. Não, você não entendeu, eu vou te falar agora. Com Jesus, quanto mais você divide o que Ele te dá, mais vai sobrar para você depois. Por que tem gente que não prospera na igreja? Que ela pega o dinheiro e fica só para ela. No reino de Deus, dividir é multiplicar. No reino de Deus, quanto mais você divide, mais multiplica. Você sabe por que eu tenho muita mensagem? Porque quanto mais eu prego, mais eu divido com você as mensagens que Deus me dá, mais Deus me dá. No evangelho, quanto mais você divide, mais tem para você, sobra para você. Não foram os discípulos que iam entregando para as pessoas? Eles iam ou não iam? Quando sobrou 12, exatamente um cesto para cada um deles. Aleluia. E uma coisa que me chama bastante atenção, que eu percebi na Bíblia Sagrada, que Jesus nunca vai esquecer o que você deu para Ele. Jesus nunca vai esquecer. Tudo que você dá, tudo que você faz para Cristo, vai voltar para você. Porque tudo que eles deram para Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, voltou para essas pessoas. Tudo que eu e você, nós dermos para Jesus, vai voltar para a gente, Ele não esquece. Lembra de Hebreus capítulo 6, versículo 10? Hebreus 6:10, olha o que diz a Bíblia Sagrada, eles vão colocar para você no televisor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor para com que o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então quando você é aquela pessoa que você serve os outros com aquilo que Ele vai te dando, Ele não vai se esquecer, Ele sempre vai devolver para você. Dá uma glória a Deus. O que eu aprendi com tudo isso aqui? Vamos agora para Provérbios 11, versículo 24. E eu vou finalizando, chega. Gostaram da mensagem? Fala comigo de novo. A providência é maior que a necessidade. Sim, vai sobrar para você. O que você tem hoje pouco é o que mais vai sobrar para você. Pastor, eu tenho pouca alegria.
você vai ser a pessoa mais alegre sobre a face da terra. Pastor, eu sou uma pessoa que tenho pouca saúde. Se prepare que você vai ser a pessoa que mais vai ter saúde na sua casa. Pastor, eu tenho pouco dinheiro que vai sobrar. Jesus está querendo mostrar que aquilo que falta é o que mais vai sobrar para você. Diga comigo, é festa de Páscoa. É festa de quê, pessoal? É a festa do Cordeiro. Festa você come, festa é a graça. Você vai até a festa, está lá tudo servido aquele negócio. Se a minha mãe está me assistindo agora, minha irmã está me assistindo, que é bem provável que esteja me assistindo, eu sei como é que é a festa de aniversário feita pela dona Helena. É coisa que tem, e daqui a pouco você pensa que acabou, ela pega e tira da geladeira e diz assim, aqui tem mais. Aí você come aquilo, você já está... Ela diz assim, não, mas vem cá, tem mais esse pudim agora, tem mais esse bolo agora, tem mais esse... Diga festa, aleluia. Você sai da festa indo com um pote cheio para você. Quem já foi uma festa ainda ficou comendo uma semana, 2 daquilo lá ainda. Esquentando, reesquentando, esquentando de novo. Diga aí, é o que vai acontecer com a gente. O que Deus vai dar para a gente hoje, vai dar para esquentar e reesquentar várias semanas. Vai sobrar ainda 12 cestos para os discípulos. Cadê os discípulos que são trabalhadores da obra? Aleluia, tudo que você dividir vai multiplicar. Diga, essa é a conta no céu. Qual que é a conta no céu? O que você divide, vai multiplicar. Não, pastor, mas lá no mundo não, quanto mais divide, menos fica. Não, olha o que diz agora, pessoal. Há alguns que fazem o que, irmão? Espalham, e ainda se lhe acrescenta mais. Mas tem outros que seguram mais do que é justo. Se por acaso um dos discípulos tivesse enfiado o pão e o peixe no bolso, teria trancado. Eles não podiam perder o fluxo. O fluxo era esse: da mão de Jesus enche, eu vou lá e entrego, vaziou minha mão, ficou vazia, eu vou lá e eu pego mais, eu vou lá e entrego, ficou vazia, eu tenho mais. Você vai ter até o final da sua vida, e vai sobrar e não vai te faltar. Mas esse é o fluxo. Você não tem que segurar mais do que é justo. Não pode segurar. Pastor não pode segurar a mensagem, tem que dar. Igreja tem que ofertar, ofertou, vai ter mais. Mas a gente começa a olhar para o tanto de carne, para tão pouco dinheiro. E Jesus está na nossa frente dizendo: eu quero que sobre. Eu quero que sobre. Você é uma pessoa que você estava sem saúde, pegou bastante saúde, não fique para você, vá fazer a obra de Deus. E aparentemente você ficou cansado, volte para a mão de Jesus, que Ele vai restaurar você de novo. E vai estar sempre tendo saúde. Não retenha mais do que é justo, é para sua perda. Então segurar mais do que é justo para sua perda. E agora vem o último versículo do dia, que eu acho que eu já preguei demais hoje, estou tagarela. Próximo versículo, põe na tela, vai. A alma generosa e o que regar também será regado. O que você está fazendo, você vai ser regado. Tudo que você entrega vai voltar para você. Você entregou pão, vai receber mais pão. Você entregou saúde, vai receber mais. Você entregou a tua alegria, vai receber mais. Você entregou a tua paz para alguém que estava sem paz, você vai ter mais. Assim vai ser. Aplauda bem forte assim. Provisão. Nós servimos um Deus de provisão. Amém? Pastor, e onde é que tudo isso aconteceu? Num deserto. Isso tudo aconteceu e veio da onde não tem como tirar. Só que nós sabemos de onde vai vir a nossa provisão. Quem tem esse livrinho aqui chamado Bíblia Sagrada? Você tem ele ou no celular ou na Bíblia? Você tem ou não tem ele? Pois é daqui que vai vir tudo que você precisa. E você vai ter em abundância. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Abundância, abundância. Olha para minha cara aqui, ó. Abundância, abundância, abundância. Esse mês de outubro vai ser sobrenatural. Aplauda bem forte aos céus. Fique de pé, nós vamos orar.